Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um podcast Conexão Vendas. Dessa vez aqui o prazer, de receber aqui duas pessoas fantásticas do mundo das vendas. Não é isso, Heitor? É isso aí, pessoal. Muito obrigado, Marcílio. Muito obrigado, Ângelo Vulgo. Luçuê. Falei que ia ser difícil o nome, mas daqui a pouco a gente vai acostumando. É isso. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade, a casa de vocês, né? Mais um podcast aí, Conexão Vendas, pra gente conversar sobre as vendas, conversar sobre tudo que tem no mercado, né, meu colega? Exatamente. Sejam bem-vindos aí. Marcílio, se apresente pra gente aí, pra quem está assistindo. Olá pessoal, meu nome é Marcílio Márcio Moreira, sou natural, na verdade, de Divinópolis mesmo, daqui. Hoje resido na cidade de São João del Rei, a famosa São João del Rei, né? E hoje sou casado, tenho duas filhas maravilhosas, Maria Clara e Manuela, e estamos aí com um convite aí maravilhoso do Conexão Vendas para a gente ajudar a somar com o time aqui. Boa, valeu. Boa noite, pessoal, tudo bom? Meu nome é Luçuê Ângelo, eu sou vendedor há mais de 20 anos, na empresa atual que eu trabalho eu estou há 13, tenho 3 filhos, Maria Eduarda, a Lívia e o Davi, a dona Fabiana, a santa dona Fabiana, que me acompanha nessa jornada há 20 anos, e estou aqui agradecendo o convite do Conexão Vendas e que eu possa agregar alguma coisinha nesse bate-papo de hoje. Coisinha? Foi humilde, né? Nós vamos aproveitar a oportunidade aqui para a gente extrair o máximo de informação, né? Dessa vasta experiência de vocês aí. É claro que cada um em segmentos diferentes, né, Heitor? A gente Com certeza. Essa visão, essa conexão, um vem de um segmento, outro vem de outro. Mas e aí, como é que iniciou essa história, né, com vendas? A gente sempre como fala tudo começou, né? Como tudo começou. O que fez o olho brilhar ou a necessidade para que vocês ingressassem aí na área de vendas? Pode falar, fica à vontade. Bom, existe um ditado muito sombrio, né, que paira aí sobre a área de vendas, que fala que todas as pessoas que tentam tudo, estudam tudo, não conseguem, vira vendedor. Né? Com certeza. Eu sou extremamente contra esse ditado, essa sombra, eu acredito, eu desacredito, até mesmo porque quem traça os nossos caminhos somos nós mesmos, né? E a gente vai sendo criado por um pai, por uma mãe, por um sistema, por uma família e tudo mais, né? Então, eu fui criado dentro do sistema de vendas, né? Meu pai era vendedor, era representante comercial, e eu fui vendo e quis, como ele tinha uma hombridade muito grande com a família, eu queria saber como ele fazia, por que ele fazia, aonde ele fazia, né? E fui sair com ele para aprender e para ver como é que ele fazia para vender. E com ele eu aprendi várias técnicas, várias formas de abordagem e outras coisas mais, né, durante o processo de conhecimento com ele. E aí fui me formando. E eu realmente, não por falta de oportunidade, que a oportunidade eu tinha muita de ter outras funções, mas eu realmente, lá atrás, eu resolvi realmente ser o cara da venda, né? E aí eu comecei muito cedo, 16 anos, 17 anos eu já estava com meu pai. Aos 18, infelizmente, ele faleceu, 18 para 19, eu fui trabalhar com vendas, entrei na área de tecido, foi meu primeiro emprego. Eu costumo dizer que, na verdade, eu tenho só 4 empregos, né, na verdade. Eu trabalhei numa loja, uma rede de tecidos, trabalhei logo depois da rede de tecidos, entrei em uma das maiores empresas hoje que foi do país, que foi a Ricardo Eletro. Depois saí, trabalhei numa rede de supermercado, numa outra função, e finalizei também numa outra empresa do ramo também de móveis, eletrodomésticos e lá no Nordeste, né? Então esse assim, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo, e uma das coisas que que hoje eu carrego na minha mochilinha e tento distribuir ela para todo mundo, mostrar um pouquinho daquilo que a gente viveu, foi de realmente ter construído uma empresa do zero. Quando você fala construir uma empresa do zero, é você pegar o seguinte: eu não tenho estatística nenhuma, eu não sei quanto que vende aquela loja, eu não sei como é que vai vender. Cara e coragem. Na cara e coragem. Sim. E aí, quando você tem pessoas do bem, pessoas que estão realmente no mesmo patamar, no mesmo caminho que você está, é impossível o resultado não dar certo.
né? Que está todo mundo puxando a corda para o mesmo lado, Sim, apesar das com certeza. adversidades, apesar de obstáculos, não né? ter muito vento, às vezes, para venda, mas justamente é isso que te faz você vencer, isso é querer mais. Então, quando você tem essa oportunidade de construir do zero uma empresa, você vive todas as dificuldades. Ah, não tinha caminhão, comprou caminhão, não tinha treinamento, nós é que ia dar o treinamento, te mostrava como é que tinha que dar, sem esquecer que do outro lado a gente tinha pessoas. Gente Com certeza. que realmente faz o negócio acontecer. Pode fazer por mal, Claro. ou pode fazer por bem. Se você souber tratar, se você souber fazer, lidando com pessoas que querem realmente vencer, fazer da vida hoje como vendas, construir sua vida com família, seus filhos, ensinar que hoje ser um vendedor é realmente um prazer gigante. Falar qual que é a sua função? Eu sou vendedor. É interessante você falar isso, Marcílio, porque normalmente as pessoas que começam como empresa ou tentam começar qualquer negócio, tentam começar ganhando muito, né? Atropelando os processos, né? E isso aí acaba frustrando. Com pouco tempo, né, de começo, assim, você acaba se frustrando porque... Não, e toda empresa inicia com a venda, né? É. Ninguém iniciou uma empresa Igual sem você saber falou. vender, não tem condição. Olhando o lado humano também. Então você fez a coisa certa, puxando junto do lado da mesma coisa. Muito interessante. E a maioria das pessoas que a gente entrevista aqui, Marco Aurélio, eu achei engraçado ele falar que começa as vendas, começa a visão de venda com 16, 17 anos. Muito novo, né, cara? Eu quero escutar o nosso amigo ali Também dá exatamente certo. sobre isso. Porque é importante, porque aí tem gente que fala assim, é dom. A pessoa já nasceu vendedor. Cara, o tino para a venda vem de dentro de algum processo que você viveu. Ele foi bem claro. O pai puxou a mãe e tal. Mas com isso vem técnica, vem treinamento, vem especialização, vem a profissionalização, qualificação para você se tornar um profissional de vendas cada dia melhor. Mas e aí, meu amigo? Marco Aurélio, pois é. Indiferente do nosso amigo Marcílio, eu não tive dentro da minha família alguém que já trabalhasse no ramo de vendas. O que me atinou, que virou a chave, eu trabalhava numa indústria, aqui em Divinópolis mesmo, e eu trabalhava no setor de qualidade de fios. Um belo dia, meu gerente chegou para mim, o supervisor na época, chegou e falou, cara, você é muito marqueteiro. Você não tem que trabalhar aqui dentro de uma indústria. No operacional, né? Você vende o peixe, você sabe se comunicar bem. Cara, faz uns cursos, procura essa área para ver se realmente você quer. E se é o que você quer, abrace. Abrace e siga em frente, porque eu vejo em você que pode dar certo. Bacana. E daí eu me desliguei dessa empresa e resolvi apostar. Falei, cara, vou apostar nisso. Aí começa a vida, né? Vamos ver se realmente dá certo. Desafios, né? É porque você estando fechado lá dentro, né? Você tá protegido, entre aspas, né? Quando você assume ser vendedor, Marcelo, você mesmo sabe disso aí, a gente assume assim, não, agora eu tenho que ir comigo. Eu ou nada. Né? Às vezes é comissão pura, né? Às vezes é um salário, mais comissão. Então, assim, você pega um cheque em branco todo começo do mês. Né? Então, quanto você quer ganhar? É isso aí. O que você quer fazer da sua vida? Vamos lá, né? E tal. Depende de você. Né? Sim, e a questão maior na época não foi nem o cheque em branco. Quando eu entrei para começar, eu já sofri uma pressão muito grande. Nossa, hein? Chegaram para mim e falaram que aqui nós temos nós temos a empresa com X funcionários. E se você não vender, eu tenho que mandar todo mundo embora. Cara, aqui tem famílias. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha 19 para 20. Que responsabilidade, hein? Pois é. Aí, mas eu agradeço ao empurrão que eu levei. E assim, quando a gente começa num ramo novo e tão desafiador igual é vendas... Sim. Cara, eu pensei em desistir umas 2, 3 vezes. Com certeza. Isso todos nós, né? Só que aí depois o bichinho da venda realmente ele coça, né? Pica e aí acabou, meu amigo. Onde ele atinge, vai pro coração. Uma situação, uma vez eu fui entrevistar um rapaz, vendedor, experiente e tal, hoje, né, experiente. E aí eu perguntei para ele como é que foi o seu início e tal. Você me falou uma coisa, me remeteu a ele aqui. Ele falou, eu era balconista, trabalhava
de trás do balcão, o cliente chegava, eu abordava, falava, e aí, tudo bem e tal? Aí o cara já chegava, eu quero tantos desses, papapá. Ou seja, eu não vendia, eu atendia. Sim. Aí era um trabalho de atendimento. E aí um cara fez uma proposta para ele, não, vem trabalhar como vendedor para mim, vendedor externo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei assim, como é que é? Comissão é isso? Bom, então dá para tirar uma grana boa, aqui eu tenho só fixo e tal. Aí o cara falou, não, vou peitar, eu quero, não posso ficar ganhando só isso, não. Beleza, pá. Aí no primeiro dia dele, ele pegou o carro, foi para uma cidade tal. Aí chegou lá e foi vender ao cliente, cara, muito obrigado. Nesse dia aqui eu não vou comprar nada não, seu produto é bom e tal, mas volta depois. Testando ele, né? Volta Sim. depois. Aí ele entrou dentro do carro, cara. Olha pra você ver, ele me dando testemunho dele. Eu entrei dentro do carro, Marco Aurélio, eu chorei, cara. Igual um menino. Eu chorei igual um menino, porque eu era casado, tinha filho e tal. E aquilo ali me deu um aperto no coração que eu falei assim, puxa vida. Não, vai vir outro não, gastei gasolina e não sei o quê. Cara, eu não vou dar conta. Ele pegou o telefone, ligou pro ex-patrão. Aqui, tem uma oportunidade de eu voltar aí e tal. O cara falou, não. A vaga desiste? Eu já contratei outro. Aí é o empurrão que você tá falando aqui, agora você vai. Você não escolheu? Você não queria? Agora você vai. Ele enxugou o choro, ele falando comigo. Enxuguei o choro, engoli mesmo. Já tinha ligado pra mulher, etc e tal. E parti para cima. Hoje, eu não volto nunca mais para ser balconista. Testemunho dele. Porque ele superou aquele não, e é não em cima de não, né? Só que a gente tem que estar preparado, né? A área de vendas, ela para quem está iniciando, para quem está começando a área de vendas, talvez seja um pouquinho mais doloroso. É como se você tivesse que te perguntar assim, você teria possibilidade de começar, por exemplo, ganhando um salário X e daqui mais ou menos você se entender, você se programar que você pode ganhar 10 vezes mais do que você vai ganhar quando você iniciou? Só que quem está iniciando hoje essa área de vendas, ele não faz esse tipo de pergunta para ela mesma. Uhum. Porque eu entendo assim, para você tomar uma decisão de que realmente você precisa ser vendedor, e vendedor, você vai ganhar a sua vida com vendas. E aí depois você vai trabalhar como gestão, trabalhar como administrativo e tudo mais, mas você já tendo a venda lá, você conclui seu processo. Mas quando você começa já com as vendas, você traz uma expectativa para você, para sua esposa se você for casado, para sua família, para o seu pai ou para sua mãe se você mora com ele, com ela, com o seu namorado ou com a sua namorada certeza. E tudo mais. Então isso move e te coloca um grande desafio. Um grande desafio. Então se você não tiver com essa preparação, porque todo mundo às vezes todo mundo vê assim, poxa, o Marco Aurélio é vendedor, nossa, o Marco Aurélio hoje é supervisor, mas assim, o Marco Aurélio ganha X hoje. Não, eu quero começar de vendedor também, mas eu quero ganhar esse X. Calma, existe um processo. Já quer chegar chentando a janela, né? Processo. A pergunta é, você está disponível no momento para você viver o processo de transição? Porque tá preparado, né? Preparado? Sim. Não. Então, peraí. Então, vamos lá. Então, você vai pegar um curso, você vai estudar. Você vai fazer começar um curso realmente pela do internet, zero, né? Você vai começar do zero. Eu costumo dizer sobre identidade. Se você se conhece bem, se você se conhece, faz essa programação que você vai conseguir chegar. Com certeza. Agora, se você não se conhece, você vai começar a dar murro em pão de faca e aí você atropelar vai... processo, né? Você vai vendedor aqui, e ninguém vai te querer. Procura, às vezes, ter essa percepção de falar assim, poxa, eu estou numa empresa que tem 10 anos, 20 anos ou 30 anos e eu quero crescer dentro desse negócio. E o mais, ainda eu falo para vocês mais, faça com que os seus líderes saibam disso. Com certeza. Saibam disso. Ótima ideia. Importante. Mas eu quero que você conclua o seu raciocínio, porque esse desafio seu de não ter ninguém que te espelhou, né? É muito mais difícil, né, Heitor? Com certeza. Só que eu conheço ele, sei que é Já comunicativo sabe, e tal. E o ditado que falava assim, um bom vendedor é aquele que sabe falar. Hoje já caiu por terra. Hoje o melhor vendedor é aquele Mudou que sabe muita ouvir, coisa hoje, né? Mas aonde você chegou, o que você atua hoje, e aí eu quero que você conclua o seu raciocínio desse processo
Que aí você trabalhou nessa empresa e hoje você trabalha em qual empresa? Sim, hoje eu sou vendedor da empresa Tricostura, Indústria e Comércio. A gente trabalha com acabamentos de retilíneo em geral. A empresa hoje é a maior do Brasil no segmento e tá para ficar, tá muito próximo de ser a maior da América Latina. Ó, que legal. Sim, empresa daqui, da cidade, muita gente não conhece. Então, a empresa hoje está com planos bem ousados de crescimento. Eu já venho acompanhando isso, tem 13 anos que eu estou na empresa. Então, quando eu entrei, era uma empresa bem mais enxuta, com bem menos planos ambiciosos. E aí a gente viu que dá certo, que dá para crescer. Eu trabalhei 10 anos, né? Minha mãe teve fábrica, Marcílio vendeu também muita roupa, né? Divinópolis teve um celeiro aí de confecção, né? E eu conheço a Tricostura tem muitos anos, né? Inclusive a fábrica que eu trabalhei muitos anos, a Tricostura fornecia para ela, não sei se fornece mais. Mas o que eu quero te falar, como é que chama o proprietário lá? O proprietário é o Cleverson, nosso CEO. Um abraço, Cleverson. Cleverson, um abraço para você aí. Estamos esperando parabéns aqui, aí pelo sucesso da empresa. Vem conversar com a gente, a gente já faz o convite aí. Porém, aquilo que a gente fala aqui, né? Cara, tem muita potência. Aqui em Divinópolis, na região, o Marcílio é da região lá daqui, mas mora lá em São João, rodou o Brasil inteiro. O tanto de potência que tem, o tanto de empresa que às vezes muita gente não conhece, né? E muitas das vezes, você vai para onde que você vai trabalhar? Que você falou que você vai lá para o centro-oeste do Brasil lá? Eu sou responsável pela região centro-oeste, eu trabalho nas capitais de Goiânia e Brasília, trabalho na região metropolitana de Belo Horizonte também e atendo alguns clientes em Divinópolis. Entendi. Eu tenho uma carteira hoje bem extensa. Essa é a área de atuação. Essa é a minha área de atuação. Vendedores lá? Hoje nós somos em 4 vendedores internos, mais os PJs e os prepostos somos em 20. Entendi. Bacana demais. Bacana. Né? Goiânia, o Marcílio conhece muito bem, né, Marcílio? Duas passagens. O que você fez lá, que você passou por lá? Na verdade, assim, nós tivemos em 10 estados diferentes, né? Eu, esposa acompanhando, aquela correria, as filhas indo nascendo durante o projeto. O trânsito, né? O projeto, o processo. O processo, né? Queria falar processo. De formação, né? A gente costuma dizer que assim, acaba que quando você vai construindo uma empresa, você acaba sendo muito bem formado, né? É como se você estivesse fazendo uma faculdade e você tem aula todo dia, você tem sábado, você tem domingo. Você aprende todo dia. Aí você vai aprendendo, aí quando você enche muito, o que acontece? Você transborda. Aí você começa a transbordar, você começa a ensinar. E o importante é ensinar, isso que o nosso amigo também comentou, é impossível estar grande se você não tem pessoas, aí eu falo por você também, de ter pessoas comprometidas com a empresa, de fazer essa gestão junto a outras pessoas de tão longe. Que às vezes tem gente que às vezes está lá, que às vezes nem conhece Divinópolis. Culturas diferentes, regiões diferentes. Processos diferentes. Eu lido com isso também, porque a gente tem vendedores espalhados aí em 5 estados. Às vezes o produto que eu vendo aqui, né, Heitor, igual você vende, na minha região tal, eu vendo isso. Ou o outro lá na região da Bahia são bem diferentes. Exatamente. E aí, assim, o que vai comprar para vender? Né? Então eu não posso só dar preferência para um para o outro. Eu tenho que pensar, como você pensar grande, pensar macro. Isso aí você já sai, já sai um pouquinho do processo de venda e você já começa a pensar no processo, no caso de você, de gestão. Né? Voltando aqui só para Goiânia, e o desenho nosso, eu fui o primeiro supervisor da empresa, na época era supervisor, fui o primeiro supervisor da empresa, fui o primeiro gerente regional da empresa, saímos para conquistar o mundo, primeiro em Belo Horizonte, Nova Serrana, Itaúna, Bom Despacho na época, e fomos fazendo história, desbravando esse Brasil aí. Né? Nós chegamos a ser a maior empresa em capilaridade do país, isso significa presente em mais cidades em todo o Brasil, com o terceiro maior faturamento do Brasil também, mas assim, muito aprendizado. E aí a gente rodou esse Brasil inteiro, Goiânia não é diferente, eu tive lá 2 edições. Eu fui primeiramente
pela empresa, fui transferido para lá, na época como gerente regional, e depois, numa segunda oportunidade, eu fui aprender a comprar, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Aos 49 anos, né? Eu sabia vender e eu me permiti a aprender a saber comprar. Eu costumo dizer o seguinte, que venda e compra tem que andar junto. Aos nossos ouvintes, aos nossos compradores, e aos nossos telespectadores, ouçam os vendedores. Preste atenção nesse corte. É impossível você ser comprador se você não tiver o gestor, o vendedor ali do lado. E da mesma forma, não adianta você ser o máximo de vendedor, você vai precisar do cara de compras. Seja diretor de compras, seja gerente de compras. É parceria. É parceria. Na verdade, assim, a gente costumava dizer, e funciona até hoje, que assim, é a segunda esposa ou é o segundo esposo seu, da empresa. Vendedor, comprador. Vendedor, comprador. Vendedor, comprador. Aí o negócio começa a funcionar. Mas é importante também, Heitor, que a gente fala sempre o seguinte, comprando bem, se vende mais. Sim, com certeza. Né? Compra bem, vende bem, e essa mecânica é o que faz o carro andar. Se você compra mal, aqui vai emperrar. Porque não vai funcionar. Né? Como o Marcelo está falando, a venda principal se ganha na compra. Concorda comigo? Isso. Que você comprando bem, você vende bem. Né? Hoje, você consegue acessar. Tem muitas ferramentas, por exemplo. A empresa de vocês lá trabalha muito sobre pedido ou já tem de pronta entrega? Como que funciona? Hoje a empresa que eu trabalho ela tem 4 lojas espalhadas pelo Brasil. A gente tem uma loja em São Paulo e 3 no Nordeste. A gente tem a nossa pronta entrega da indústria lá dentro e trabalha sob pedidos de produção também. É onde gera o maior fluxo de venda, é pedido de produção. Entendi. É o B2B e o B2C. Bacana. Marcelo, e assim, importante, né? Esse know-how todo, essa experiência toda. Eu sou prova viva dessa experiência, porque aproveitar a oportunidade aqui, porque eu sempre falei com ele e vou falar mais uma vez aqui, que é a minha referência profissionalmente, né? É um cara que eu me espelho total pela bagagem, pela dignidade, pelo profissional. E assim, me conta um desafio, né, Heitor? Desafio que você falou, dessas cara, experiências, um desafio. Esse trem de desbravar, agora o Ricardo foi para Belo Horizonte, manda o Marcinho para lá e tal. Ou agora, recente, que você se tornou, eu vou falar proprietário, né, que a gente sempre fala, né, quem é vendedor, autônomo, é tudo proprietário, tudo tem CNPJ, tudo é dono do negócio. Porque se não funcionar, né? Mas e aí? Me conta um desafio aí. Desafio, na verdade, assim, lá no passado, eu imaginava essa palavra lá em 1996, exato, 1996, eu acho que essa palavrinha era até muito desconhecida para mim, sabe? Porque assim, eu sempre fui de pegar e desbravar e querer realmente... Sempre fazer, né? Sempre fazer, e fazer bem feito. Quando você faz bem feito, tudo dá certo. Pode até dar alguma coisa errada, mas o seu pensamento positivo, dando tudo certo, rapaz, não tem outra coisa não. Então o meu maior desafio hoje foi realmente, e eu quis isso para mim, construir uma empresa do zero. Esse foi o meu maior desafio, sabe? Você realmente falar assim, mas nós não temos referência nenhuma. Talvez em 1996, realmente assim, você fazia tudo no papel. Sim. Tudo no papel. E às vezes muitas das coisas que nós fizemos em 1996, hoje está lá o Ricardo, lá, tudo escrito no papel, dando curso, por exemplo, que está no papel. Valendo para hoje. Valendo para hoje. Então já se passaram milhões de mil anos, muito tempo, e está escrito no papel e funciona até hoje. Do mesmo jeito. Isso. Inclusive, eu até falei com o Marco Aurélio, que eu até não trouxe, porque não deu tempo hábil da viagem, nós tivemos um atraso na viagem, que eu vou deixar um livro aqui para vocês, bacana, sortearem, que chama, combinado, chama A Arte da Guerra. É um livro muito antigo que te ensina muito Bíblia, o poder da venda, de você conhecer o seu inimigo, de você, né? Antes de você se conhecer o seu inimigo, é aquilo que eu falei antes.
Você tem que se conhecer primeiro. Conhecer os seus limites, Interior, conhecer o seu... Isso. Aonde que você precisa de melhorar, aonde que... Opa, peraí, eu tô indo demais aqui, eu tenho que voltar um pouco pra Não trás. tem jeito de você falar de venda se você não falar de concorrente. Com certeza. Sim. Certo? Isso é certo. Não tem jeito de você falar de venda sem você falar de concorrente. Então você precisa saber o que o seu inimigo está trabalhando para você ser melhor que ele. Ser melhor. Se ele está usando um revólver 38, você tem que usar uma metralhadora, você tem que usar um R15, um R17, sei lá o que ele tem que usar lá. Porque assim, mas antes disso, também não adianta. Se você também tiver uma arma muito grande e você não souber manusear ela. Você está entendendo? Então assim, é aquele ditado, pensa grande como vendedor, pensa positivo, mas começa pequeno. Esse foi o meu desafio, sabe? Sim. Me proporcionar construir uma empresa com esse cara que para mim é o cara em questão de ensinamento, porque assim, é muito difícil hoje você ensinar, né? E hoje, no mundo que nós estamos vivendo hoje, a dificuldade do chefe, do patrão, do gigante, dono, de querer simplesmente sentar na frente de um funcionário novato, ele vai pedir outra pessoa. Talvez ele está fazendo a parte dele de dono e tudo mais. Mas será que aquele outro cara está apto a ensinar, a treinar? Está disposto a treinar? Tá. Se eu ensinar muito, eu vou perder ele para o outro mercado. Não tem problema não. Tem problema não. O maior medo hoje é esse, sabe? Tem que fazer a sua parte. Senão você vai cobrar dele a venda, você não ensinou nada para ele, como é que vai funcionar? Não vai adiantar nada. Tinha um treinamento uma vez que eu fiz, era ensina-me por exemplo. Ensina-me por exemplo. Porque tem gerente, tem gestor, tem líder, fala assim, vender, vai lá, pega lá, oferece para ele. Por que você não vende essa caneca aqui? Aí ele fala, cara, ele tá querendo uma da Coramba, ele quer uma de 200 ml, ele quer ela redondinha. Cara, mas eu tenho essa aqui, vai lá e fala para ele. Vai lá então, me ensina, por exemplo, como que é que faz. E aí as pessoas se perdem, porque ela não tem o conhecimento necessário para entender que esse produto aqui eu vou vender para o Marcílio, porque o outro produto é direcionado para o Ângelo. Então, isso é entender que o mercado vai te pedir uma bola vermelha, uma hora vai te pedir uma bola branca. A gente tem que estar antenado a isso. E quando você falou aí de treinamento, é uma coisa que a gente bateu pesado aqui, né? Muito, muitas empresas, muitas companhias estão criando escolas dentro das suas unidades. Porque lá fora, lá no mercado, jovem aprendiz que não sabe como que faz, eu estou falando isso porque eu tenho uma jovem aprendiz dentro de casa que às vezes chega com o cabelinho em pé, tadinho, porque, não me pediu para fazer isso, mas como é que eu faço? Mas ninguém te explicou, ninguém foi lá. Por isso que muitas das vezes as pessoas se perdem no processo. Não tem referência, não tem treinamento, não tem preparação. Simplesmente põe o vendedor lá no campo, fala assim, você tem que vender isso aqui, amigo. E aí, como é que foi a venda hoje? Meu amigo, eu não sabia que esse produto aqui era para isso, não. Né? Um exemplo, eu não sabia... Cai de gaiato aqui, né? Não tô sabendo de nada, sem treinamento. Eu não sei a diferença entre uma gola polo e um punho. Achei que era a mesma coisa. Acontece isso com seladas? Justamente, acontece demais. É um produto muito específico, o produto que nós trabalhamos hoje. E não só falando da tribostura, voltando ao assunto aqui sobre vendas, se os pilares não tiverem muito bem fixados e ligados, alinhados um com o outro, exemplo, se você não tiver um treino, se você pode ter um treinamento legal, mas se você não tiver o conhecimento do seu concorrente, se você não tiver o conhecimento quem é o seu cliente, estuda o seu cliente, o que ele trabalha, o que ele vende, você beneficia um produto para ele vender finalmente? Não, você vende um produto final para ele revender? Procure saber o que ele vende, qual que é a dor que ele sente no mercado no momento. Porque hoje o vendedor ele vende, mas o comprador, ele vai por duas linhas de raciocínio. Ou ele compra pela dor, ou ele compra pela necessidade. Com certeza. Então, qual é o problema? Aonde está essa dor? Você tem que estudar e conhecer o seu cliente. Trabalhei com chegar já assim, sabendo, né? Eu trabalhei numa empresa que era um comprador lá, e a gente falava assim, isso aí que o Marcinho falou é muito importante. Comprador
equipe de venda. Comprador, equipe de venda. Porque não existe bola de cristal para você saber que aquele produto realmente vai vender ou não. Mas o vendedor, ele tem know-how, expertise para te dar a dica para você errar menos. Né? Para você virar e falar assim, ó, isso aqui é a tendência do mercado. E aí um dia, numa reunião, em um produto lá, todo mundo foi contra o produto. E aí a compradora lá no caso falou assim, não, mas eu comprei porque eu achei bonito. Então você vai ficar com o produto todo para você, porque só você que achou bonito. O mercado ninguém achou bonito. Então a gente tem que estar alinhado. Isso aí é muito importante, muito. Igual vocês vão em feira, eu acompanho, feira de tendência da moda, não sei o quê, feira de não sei o que lá, do lançamento de eletrodoméstico, não sei o quê. Feira, igual nós participamos, eu vou em São Paulo, participo da feira Abecasa, feira de não sei o quê. Cara, não tem coré-coré. Se você estiver alinhado com planejamento, opa, a tendência de cor esse ano é vermelho, não sei o quê, cozinha na cor salmão. Aí, beleza, eu não gosto não, mas é a tendência. Quem que ditou isso? O vendedor, ele tem que ser um eterno estudante, eu acho, né? Ele tem que estar aprendendo todo dia. Porque assim, a nossa mesa aqui, por exemplo, olha quanto de experiência a gente está trocando. Com certeza. Né? Então, é um aprendizado. Porque às vezes uma coisa que eu falo, o Marcelo não sabia, o Anjo não sabia, o Macorelli, né? Sim, vai aprendendo a troca de ideias. Acho que tinha que ter mais isso. Claro. Né? Pra gente ter troca essas ideias. Só que é difícil, né? E essa oportunidade que a gente está tendo de reunir vários vendedores, líderes, gestores, supervisores, para a gente debater, discutir o que é certo dentro de uma visão, o que você não concorda, né? A gente falar. E eu queria te ouvir o seu desafio. O que foi o seu desafio aí que você... Cara, o meu maior desafio foi 2008, 2009, quando a minha filha nasceu, a Maria Eduarda. E aí eu não estava feliz trabalhando internamente aqui em Divinópolis. E surgiu uma vaga para mim, para vender dentro de Minas Gerais, mas naquele sistema de antigamente, vamos dizer assim, porta a porta, vendendo tecido, sai segunda, volta sexta. Falei, cara, a primeira semana, quase que eu fiz igual o entrevistado, cara, quase. Chorou. Cheguei no hotel à noite e falei, meu Deus. O que eu estou fazendo da minha vida? Eu tô... Exemplo, né? Tô só exemplificando. Eu tô no norte de Minas, um calor, longe de casa, sem minha família. O mercado não tá me comprando. Volta depois. O que eu tô fazendo aqui? Justamente. Então, pus a mão na consciência um dia à noite e falei, Deus, só me mostra o caminho, me dá uma luz e realmente me mostre o que eu tô fazendo, se tá certo. Se não tiver, é hora de voltar, dar um passo para trás. Eu tô disposto a dar esse passo para trás. E muito pelo contrário. Cara, eu vi que realmente era o que eu queria, as coisas foram fluindo. E esse foi o meu maior desafio. Aprender a ficar longe de casa, mas porém trazer o retorno necessário para a empresa e para mim, principalmente para minha família. Muitas pessoas passam, né, até hoje, Sim. Eu acho que passam por esse desafio, né? De sair de casa e largar a família em casa. Vocês já assistiram um filme que é muito antigo, que chama de Porta em Porta? Eu já passei ele um dia numa convenção que nós tivemos, você assistiu, né? E fala muito sobre isso também. O Marcelo relatou aqui, bem no início, exatamente sobre isso. E numa das cenas do filme, porque quem apostava nele era a mãe. Quem apostava nele era a mãe. Ele era deficiente, ele trabalhava com a pasta. Nos Estados Unidos tinha muito isso de vender porta a porta, sabão em pó, detergente, essas coisas assim, e ele foi batendo. Aí chegava numa portinha lá, um menininho abriu um dia a porta e falou assim, mãe, tem um cara doido aqui querendo entrar, que não sei o que. Deixaram a porta na cara dele. Ele, não, eu tô querendo só oferecer o produto do meu catálogo. Vai embora. E foi embora. E chegou um dia que a mãe dele buscou ele, a mãe dele buscava, levava ele, primeiro que ele não queria tomar oportunidade de ninguém, ele só pediu uma vaga, pode ser pior, de qual rota, pior, e ele foi. Aí a mãe dele fez um sanduíche para ele comer quando ele sentisse fome. Aí era aquele sanduíche, aquele misto quente. Né? Sim. Aí de um lado estava escrito persistência e do outro lado paciência. E isso é o que você teve. Você teve persistência de continuar, lógico, pedindo a Deus para te mostrar o caminho, que é importante. E paciência. Cara. E na maioria das vezes,
o Marcinho acabou de falar, não tem. O vendedor quer o resultado na hora, imediato, então fica difícil. Eu queria só aproveitar essa colocação. Quando você falou desse seu testemunho, eu enxerguei também essa história que o Marco Aurélio está contando, e é assim, talvez até um recado que a gente deixa até para todos os ouvintes nossos e as pessoas que estão assistindo o programa. Olha para você ver como é que é difícil. Na época, 1996, 1990, a gente no país, a gente não tinha a oportunidade de qualificação profissional de nenhum vendedor. Te falo por experiência própria daquela época. Não tínhamos. A gente tinha uma faculdade que o governo liberava somente para aquelas pessoas que talvez tivessem condição de pagar mesmo, no particular, alguma, né? Não tinha essa amplitude que nós temos hoje. Então hoje tem a quantidade de gente que tem essa possibilidade de você ter um treinamento simplesmente na sua frente no celular, é gigante. Você faz um treinamento de vendas hoje... Podcasts na internet, tudo, né? Isso que nós estamos fazendo na palma da sua mão. Não existia aquilo. Então naquela época, eu falo para vocês assim, nós hoje, que nós nos consideramos, apesar de tudo, mas ainda vendedores até morrer, eu ainda considero o seguinte, tudo que nós temos hoje foi frutos que nós tivemos a paciência e a persistência de conviver naquela época. Porque muitos desafios que já bateram também na minha porta, de eu sair com roupa, para vender roupa, meu pai faleceu, eu fui fazer o que meu pai fazia. E não deu certo. Então assim, foi um desafio? Foi. Porque eu tinha que criar meus outros 2 irmãos, né? Sim, com certeza. Vamos dizer um assim, grande desafio. Tive que viver virou o pai da família. Mas mesmo assim, por isso que eu estou te falando, naquela época essa palavra desafio para mim talvez nem existia. Mas hoje quando eu paro para enxergar, eu vejo que tudo aquilo que eu vivi lá atrás é desafio. Mas cara, se tem 2 palavrinhas que o Marco Aurélio falou certíssimo, chama-se persistência e paciência. E a paciência. Principalmente para esse canal. Paciência, porque não é impossível. Até mesmo para quem é proprietário, até mesmo para quem é dono, até mesmo para quem gere o negócio. Para quem é empreendedor, que está querendo começar um negócio. Tudo. Para você colocar uma pessoa para vender, para o Marco Aurélio colocar uma pessoa para vender lá em Rondônia. Se você não tiver paciência com o cara, vai ensinar com o cara. Se você não tiver, mostrar para ele que ele precisa ser persistente, até deixo esse relato, porque tem muitas pessoas que às vezes falam assim, qual a diferença entre a persistência e a insistência? Né? Não sabe às vezes essa diferença, sabe que a palavra é bonita, né? Sabe que a palavra é bonita. Qual a resiliência, né? Forte. Você se reinventar, né? Você precisa se inventar. Talvez o que a gente esteja vivendo hoje nesse momento seja uma grande oportunidade de você ter a persistência em primeiro lugar. Com certeza. Porque se você não se permitir fazer coisas diferentes hoje, o seu concorrente vai te pegar. Passa por cima. E muitas vezes a gente fala assim, né? O brasileiro não desiste nunca. O brasileiro não desiste nunca. Beleza, o brasileiro não desiste nunca. Mas, meu amigo, você vai usar esse mérito dessa palavra para outra profissão. A gente que é vendedor, cara, a gente levanta, cai, já levanta, nasceu cai. Assim, né? Tem um vendedor que falou assim, eu já levanto devendo, porque eu tenho que ligar o carro, eu já estou gastando gasolina. Eu vou almoçar, eu tenho que pagar. Eu tenho que hotel, eu tenho que dormir. E tem que pagar, óbvio. Agora, assim, tanta conversa aqui que a gente tem, vai e volta, né? Que é muito gostoso da gente falar sobre isso. Mas, assim, a maioria dos profissionais, o Marcelo citou uma situação aqui e eu quero colocar como uma análise de perfil mesmo. A gente teve um treinamento, né? Então a gente vai voltar nessa tecla aí. Por que um vendedor que tem um perfil X, que parece um cara muito bom e não deu certo em tal lugar? Por que aquele cara tem um perfil, não, aquele cara é bom, ele é um supervisor bacana e pá, e não sei o que, e não deu certo? O que vocês acham que dentro de um perfil de um vendedor é importante ter? O cara tem que ter atitude, o cara tem que ser
guerreiro. O Ou cara tem que seja, ser para começar, ou seja, para já estar trabalhando, o que para precisa estar mudar? apto a desenvolver a profissão de vendedor. O que vocês acham que não pode Deixa faltar? o Ângelo falar primeiro. Cara, seguinte, para mim, o vendedor hoje que quer dar certo, ele precisa de duas coisas. A primeira, a persistência. A segunda, o conhecimento em si. Eu tô lendo um livro que chama A Bíblia de Vendas. Recomendo todo mundo a ler esse livro. Mais um livro aí, ó. Tá vendo? Recomendo. Existem 3 pilares dentro da fé. Você precisa ter fé na sua empresa. Quando você tem fé na sua empresa, não é no seu patrão que te paga. Você tem que ter fé no comprador que está comprando o produto. Você tem que ter fé na sua equipe que está produzindo, no entregador que está entregando. Tem que No rodar time certinho. todo. É isso aí. No time todo. Você É precisa isso. ter fé no time todo. Você precisa ter fé no seu produto. Você precisa conhecer extremamente o produto que você vende. Exatamente. De A a Z, tudo. Se você não conhecer o seu produto ao fundo mesmo, você não vai conseguir ser quem você é. E o terceiro, você precisa ter fé em si mesmo. Importante. Então, quando você tem esses 3 pilares alinhados, cara, o sucesso está na porta. É só abrir. O que você falou de conhecimento de produto, eu fui trabalhar numa empresa, vou até falar o nome aqui também, que eu quero mandar um abraço pro Sidney, lá da Gerdau, um grande abraço, meu amigo. Grande empresa que tá Eu quero trazer você também, viu, Sidney? Que muita gente acha que não tem venda, né? É grande, eu precisa de venda. Eu sou Muita, a prova senão não vira, viva. começa. Toda empresa precisa de venda. Você já vendeu na Gerdau? Já, Mas muito. eu fui concorrente Vendi seu, eu aço. já vendi na Vendi ArcelorMittal. aço. Aí, ó. A briga era boa. Mas uma vez, quando eu iniciei, né, o trabalho lá, eu queria entrar e no outro dia já tá vendendo, aquele negócio, eu quero vender. Aí o gestor virou para mim e falou: Marco, vem cá e tal, você tem um dia comigo. Um dia com você e tal. Aí ele ligou na televisão assim, na sala de reunião, primeiro, olha para você ver, primeiro, seu conhecimento com segurança. Aí eu falei: mas não é vender não? Eu não vim aqui para vender não. Ele falou: primeiro, antes de você vender, é mais importante para a empresa a sua vida. Ponto. Beleza. Os outros dias, esse era na segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, eu fui estudar produto. Ele falou: antes de você vir para o campo, você precisa conhecer o produto. Porque um vendedor com dúvida, o vendedor que não sabe falar a dor, você está com dor aqui? Não, então usa esse remédio aqui que nós vamos resolver o problema. Mas agora eu quero bater uma laje aqui. Qual o vergalhão que eu uso? Cara, eu preciso de... E aí? Como é que você vai fazer? Sobre o produto, com certeza. Exatamente, o conhecimento. Né? A gente apanha no início mesmo, que é normal, a gente não sabe tudo. Né? A gente tem que ter paciência. Mas, Corella, aproveitando que a gente fez a pergunta para o Ângelo sobre como seria um vendedor, vou virar para o Marcílio como seria um empresário. Quais são assim, as dificuldades? O que você dá de dica para quem está querendo começar uma empresa hoje? Fala: não, eu quero começar hoje. Ele falou sobre o vendedor. O que tem que ser? Quer saber como empresário. Hoje eu acho que um dos maiores desafios de um empresário, principalmente, na verdade, assim, vocês devem ter acompanhado, eu pelo menos acompanho também, com essa mudança da economia do país e tudo mais, o nicho de trabalho, apesar que a gente tem muitas notícias de que sobe, desce, a gente enxerga que várias pessoas foram buscar oportunidades. Às vezes até muitos vendedores, né? Muitas pessoas que são de rua, que vendem, que é ambulante e tudo mais, vendia produtos, né, do Paraguai, vende coisa aí. Não, eu acho que eu vendo bem, então eu vou abrir a lojinha minha. Sim. Eu gosto de ser um microempreendedor. Deu MEI agora, né? Um MEI, que ajudaram mas, então, a muitas pessoas. Então, assim, hoje eu acho o seguinte: quando você quer ser um dono de um negócio, hoje, Sim. e você... eu tenho muito comigo, assim, alguns pilares também, de missão, visão e valores. A partir do momento que você tem isso com você, de novo, vou voltar para a identidade. Você se conhece e você sabe que você consegue ter a sua missão. Qual que é a sua missão? Eu tenho que vender bem. Qual que é a sua missão? Qual que é a sua visão? Eu quero ser a maior loja de costura, de eletrodoméstico, de bomboniere, de calcinha, de fabricação de camiseta do Brasil.
Só que antes do Brasil, você tem que não pode esquecer que você tem que ser primeiro Do na sua bairro, cidade, da cidade. De casa, né? Da zona rural. Sim. E aí você vai galgando espaço. E o último, não menos importante, são os valores. Eu acho que é o mais importante. Qual o valor que você tem como dono do negócio? E aí eu falo para você o seguinte, aí a gente cutuca de vez em quando, porque eu participei de um período de uma consultoria de uma empresa, e quando eu fui mostrar para ele aonde estavam os problemas dele, o cara começou a ficar com raiva de mim. Ó. Então, assim, além de você ser dono, beleza, vai chegar um tempo que alguém vai ter que ir lá te mostrar algumas coisas que você não está fazendo. E aí vem as consultorias, né? E tudo mais, e aí o cara ficou bravo nessa época. Mas voltando à pergunta, é importante que você tenha bem claro que você quer ser dono de uma empresa, que você tenha esses 3 pilares: missão, visão e valores. E aí quando você começa a treinar a sua equipe, você está começando, não tem jeito. Não tem jeito, cara. Para você ser dono de uma empresa, hoje você tem que ter gente do seu lado, pessoas do seu lado que comungam com as missões, com as visões e valores da empresa que você trabalha. Como que você está trabalhando. Comem no mesmo prato. É isso aí. É isso aí. Se tiver comer junto, vai comer junto. Se tiver arroz, vai comer arroz. Se tiver arroz e feijão, nós vamos comer feijão. E muitas das vezes nós já vivemos disso. Hoje nós não temos condição de fazer isso. Então nós não vamos fazer isso. Não vamos deixar para fazer amanhã. Vamos fazer amanhã. Era sadio para a empresa. Mas o mais importante, que Ricardo ensinava muito para a gente isso, é o seguinte: nós estamos juntos. Nós temos noção que nós estamos construindo isso junto. A hora que ele passava essa energia, cara, não tinha como você falar assim, cara, eu tô dentro desse negócio. Se o cara tá com essa energia, quem sou eu para não estar, né, cara? Ele é dono. E aí já começa a partir daí. Eu acho que o dono, realmente, ele tem que ter uma energia muito bem. Ele tem que estar em alta, né? Tudo. Até um clipe que está no chão, uma gominha que está no chão, de ir lá e pegar, de mostrar, por exemplo, daquilo que realmente tem que ser feito. Com certeza. Hoje, simplesmente, eu trabalho com 2 pessoas, e assim, tudo hoje, para nós, são só nós 2, custo baixíssimo e energia muito de nós 2. Muita energia, bacana, disposição, para não deixar perder venda, atender o cliente da melhor forma possível, a frequência de atendimento naquela data. Ficar por cima da concorrência. Acabou. Sim. Acabou. Eu assim, hoje, constantemente na sexta-feira, né, a gente tem feedback, faz reunião e tal, e eu falo sempre isso, cara, a empresa não pode perder para ela. Ela não pode perder para ela. Chegou um concorrente aqui, faço isso. Às vezes você está querendo liquidar o produto, né? Está querendo jogar o preço lá embaixo, está precisando fazer dinheiro, capital, isso tudo a gente entende. Mas assim, processo tem que ser bem definido, né? As pessoas que lideram estão bem alinhadas, com o mesmo pensamento, com o mesmo propósito, porque aí, aqui, tem um lema lá na empresa que fala assim, nós temos que passar o bastão. Sabe aquele revezamento 4x4? Todo mundo tem que passar o bastão. Sim. Eu vou fazer minha volta em 1 segundo. Quanto tempo você vai gastar? Eu vou gastar 59 milésimos. Opa, beleza e tal. E a identificação que um está passando bem para o outro. Porque senão é igual futebol, né? Aí o cara vai me dar o passe todo quadrado até eu dominar a bola. Aí eu já perdi tempo, a marcação já chegou, né? O concorrente já entendeu o que você vai fazer, qual que é a sua estratégia de negócio. Então, tudo isso que a gente está falando, comunga sim, a gente tem que estar antenado, tem que estar alinhado, tem que estar com as ideias, né? O vendedor está lá na ponta. O vendedor é a ponta do iceberg, né? Tem hora que a gente brinca e fala assim, onde o fish chora é a mãe não vê, né? A ponta da flecha, né? Então, assim. Agora, se ele não comprar ideia, cara... Uma coisa que o Marcelo falou que é interessante, de se conhecer, o autoconhecimento é muito interessante, porque às vezes você pode ter concorrência dentro de você mesmo. Você entende isso? Você já chega e fala assim, não vai dar certo não vou nem começar, não vou mexer não. Fala assim, não vou não, que cliente não, cara chato. Entendeu? Mas às vezes o cara tá lá com a sua meta batida, tá lá. Entendeu? Então, essa briga dentro do cara mesmo é difícil. O Heitor, tem as palavrinhas-chave, as frasinhas de objeção, né? Tem um monte de gente fazendo treinamento aí. E eu fui olhar uma situação essa semana e falta uma palavra. Eu aprendi isso na Ricardo Eletro. O Ricardo falava demais isso.
Eu gastei milhões para trazer o cara para dentro da loja. Sim. Né? Inclusive tem um vídeo dele rodando agora. Milhões para trazer dentro da loja. Aí o cara tá lá olhando o WhatsApp, uma venda ainda que não foi consumada. O cliente roda, entra e vai embora. Né? Aquela palavrinha, aquela frasinha, fala assim, o que tá faltando pra gente fechar hoje? Eu tô aqui para te atender. Ô Marco, cara, se você conseguir aquele prazo para mim, eu fecho contigo. Cara, aquele prazo você já tem, você consegue, tá dentro do prazo, tá dentro do contexto. Não, eu vou ligar pro meu supervisor aqui. Só um minutinho, tá? Eu vou ligar para ele aqui. Pá. Cara, faça essa pergunta. Né? Pergunta para ele se o produto está atendendo a necessidade dele. Às vezes está oferecendo uma coisa que o cara tá lá dentro da sua loja, você tem uma Ferrari e um Fiat Uno. Você está oferecendo um Fiat Uno porque o cara, para você, não tem o perfil para o Fiat Uno. Mas é que é a Ferrari. Sim. E você está perdendo tempo oferecendo um Fiat Uno para ele. Cara, faça uma leitura do perfil do cliente. Entenda o que o seu cliente está buscando. Para você não dar murro e ponto de faca, né? Existem treinamentos hoje que ensinam você todo esse processo, que é os 4 P's, né? Você conhecer aquilo que o cliente quer. Se é preço, se realmente é o produto, né? Se realmente você está fazendo a leitura realmente da pessoa. A gente tem esse treinamento, né? Esses 4 P's. Então, assim, tem muita gente que fala assim, mas como é que eu vou saber? Você falou, eu vou colocar a pergunta para o ouvinte ou para o telespectador. Para ele buscar o seguinte, como é que eu vou saber aquilo que o meu cliente quer? Busque essa informação, esses 4 P's. Se você colocar aí na internet, você vai encontrar, né? Aqui, hoje a inteligência artificial, ela está trazendo tudo isso. Ela te pergunta, como que você quer isso? Eu quero falar sobre isso. Você quer falar mais agressivo ou você quer falar de forma mais leve? Eu quero abordar isso aqui, um assunto com a minha filha, sobre tal. Você quer falar de forma espontânea? Ou você quer... Então, você tem que entender o que você quer utilizar, qual a maneira que você quer chegar naquele ponto. Porque, volto a falar, o perfil do vendedor. Tem um perfil de vendedor que é agressivo, vai lá, faz a venda e vai embora. Isso. Tem aquele cara que é técnico, que escuta, assim, o Heitor, não, realmente, esse produto não é para o senhor. Eu vou te apresentar um novo produto aqui, que eu tenho certeza que vai... Ele é um pouco diferente, mas ele vai atender a sua necessidade. Vai dar um retorno melhor. Sim. E aí você agrega o quê? Valor. Justamente. Aí você não vende só um, você vende mais, você aumenta o seu ticket médio. Você recebe indicações. Você recebe indicação. Então, hoje, aí vem uma pergunta que eu quero concluir aqui com ela. Porque você passa a ser um vendedor consultivo, né? E aí você passa a entender. Agora eu quero falar para vocês o seguinte, o que vocês enxergam do vendedor agora para o futuro? Qual a profissão, assim? O vendedor é profissão, beleza e tal. Mas o vendedor vai continuar? Não tirar vai continuar? Pedido, ou aquele vendedor que encanta o seu cliente, que vai mais além do pedido? O que vocês me falam? Pode falar, Ângelo. Ô, Marco Aurélio, é o seguinte, cara. A gente viu uma mudança muito radical da pandemia para cá. Até aquele vendedor de porta a porta que batia, que oferecia, que arrumava estoque, que promovia o produto em gôndolas. Cara, esse vendedor não existe mais. A tecnologia, a gente está usando cada vez mais a tecnologia a nosso favor. Hoje, para fazer grandes reuniões, grandes fechamentos, são feitas chamadas de vídeo. A gente consegue fazer um slide, fazer toda a produção para apresentar um produto e encantar o cliente. Pode ser lá do outro lado do mundo, ou pode ser aqui dentro da própria cidade. Então, para o vendedor hoje, e principalmente para o futuro, o que ele precisa fazer, no meu entendimento? Estudar. Sempre estudar, inovar, buscar conhecimento, ser proativo, principalmente. Porque igual você falou, tem aquele vendedor que ele é mais agressivo. Ok, mas só agressividade basta? Não. Não basta. Não basta, não adianta. Não adianta você ser só agressivo. Pra falar, não vai vender. Hoje... Vende, né? Mas vai vender para uma gama pequena de clientes, né? Sim. Hoje não é só falar. Hoje você tem que ouvir muito mais. No próprio livro que eu tô lendo,
Saiba fazer a pergunta-chave. Isso é importante. Ouça, preste atenção ao redor, em todos os detalhes e saiba fazer. Ganhe a confiança. Um pouquinho de humor sempre faz bem, todo mundo gosta. E saiba fazer a pergunta certa. Que você sai da sua reunião com a meta batida. Com certeza. Um detalhezinho também pequeno, uma vestimenta bacana, pelo menos para você ver, né? O marketing a apresentação, mas não vai chegar lá de chinela havaiana. Mas tem gente que chega. Não espera que a gente chegue. É importante. Isso aí é o básico, né? Tem que ir, né? Arrumadinho. Você já deve ter visto de tudo, né? Eu também já vi. É impressionante o tanto que o marketing pessoal é importante. Tem gente que fala assim, é muita vaidade, é muito isso aqui. Passa um perfume. Você quer usar barba? Igual você usa barba, eu uso barba. Arrumadinho. A linha, né? Claro. Meu pai, por exemplo, uma vez, eu era menino, eu ficava tão preocupado que tanto sapato que tinha que engraxar tanto. Aí um dia eu escutei um negócio, eu não sei se foi até o Sebastião que comentou um dia, e falou assim, antigamente, os vendedores eram vistos por duas situações. Estou falando de vendedor externo, que vai visitar o cliente e tal. Mas dentro de loja, pelo sapato e se o veículo estava limpo. Você vê. Isso é real. Que legal. Porque é o seguinte, andava arrumadinho. Impecável. E isso é usado até hoje. Então, isso. A gente não viaja com carro sujo. Pois é. Você vai chegar num cliente com potencial de comprar 1 milhão, com um carro esbugaçado, mal vestido, ele vira para você e fala, meu amigo, você vai me desculpar, mas não condiz com o produto que você está me oferecendo. Eu aproveitar que você falou do sapato, eu queria aproveitar o ensejo e dar os meus parabéns, porque desde quando eu fui criado na venda e nós começamos a construir a empresa, nós fomos ensinados que um dos melhores vendedores do mundo é o vendedor de sapato. Exatamente. É o vendedor de sapato. Que bacana, isso toda a vida sempre foi vendido para nós. Então eu queria mandar um abraço para todos e a minha felicitação de saber que ainda existe aquele vendedor. Porque sapato, cara, você imagina para você ver. Nós hoje não vendemos um punhado de coisa. Mas você colocar, tem a disponibilidade hoje, talvez hoje muito menos, mas antigamente você pegava o sapato, você pegava a meia, o senhor, a senhora, a criança, você tirava, você tinha que tirar a meia. E aquele vendedor ali, na verdade, ele às vezes se deparava com algum odor, com algum cheiro, e de que você colocar a mão. Para mim, sempre foi me ensinado essa referência do vendedor de sapato. Bacana. A humildade. A humildade, Isso. Você ajoelhar na frente de um cliente, sabe? Às vezes até para quem também está comprando sapatos, de realmente ainda ter. Eu tenho muito tempo que eu não vejo isso, não vou te mentir não. De chegar numa loja para tentar comprar um sapato e o vendedor chegar e simplesmente ele pôr a mão no seu pé, deixa eu te ajudar. Mas eu vou mais além ainda, que isso aí é espetacular. O exemplo que você deu foi fantástico. Agora imagina, moça, traz para mim o 39 desse, esse marrom, esse azul, esse eu estou em dúvida. Aí vem o vendedor com 25 caixas de sapato, empilhado um em cima do outro, para de repente você não levar nenhum. Não gostei, não. Eu trabalhei 3 anos na Coreia, na Divinópolis Calçados, inclusive Júlio, bacana. Da Ibius, da Divinópolis Calçados, muita história aqui em Divinópolis, aqui um abraço para vocês, Juliano, marido dela. E fazia isso aí, agachava mesmo na frente, servia, bacana, e vinha um senhorzinho assim, às vezes com muita dúvida, né, e tal, às vezes levava, às vezes queria bater papo, né, então a gente é um pouco também de psicólogo, porque ele conversa ali. E agora eu vou te contar um negócio, eu conheço algumas pessoas aqui em Divinópolis, tem muito tempo que eu não as vejo, porque eu estou muito tempo fora, eu estou com 53, 18, então nós estamos 35 anos, né, que eu estou fora de Divinópolis, 35. Quase a minha idade. Isso. E assim, nós temos vendedores, esses vendedores de sapato, que pegavam, colocavam o sapato na mão, que calçava e tudo mais na época, que hoje tem casa própria. Sim, que hoje constrói tem a vida carro, inteira. Que tem carro do ano, que construiu a sua casa, que construiu sua família, que tem filhos formados, que tem filhos já formados e exercendo a função. Cara, para mim, é fantástico. Sempre foi referência esse tipo de vendedor. Ele se permitia tudo. Até viver
aquele momento de vender o sapatinho dele. E isso é a mera realidade. E quando você tem referência de um bom vendedor, né, pelo menos minha mãe, quando comprava muito também, eu vou mandar um abraço aqui também para minha mãe. Feliz Dia das Mães, um beijão. Isso aí, a todas as mamães, minha mãe, a mãe. Exatamente. A gente sempre abraçando. Mas é importante, porque a minha mãe fala, procura o vendedor tal lá na loja Santo Antônio. Sim, é verdade. Sim. Procura o vendedor tal na Divo Novos Calçados. Por quê? Porque era o vendedor. O diferencial. Às vezes até conhecia a família vendedor. inteira, né? Isso. Né? Todo mundo Então a gente tem profissão e profissão. Agora, Heitor, nós vamos ter que acelerar o passo, né? Nós vamos pegar aí o nosso quadro, Você em um Minuto, que eu pedi pro Marcílio mais o Ângelo escolher, né? A frasezinha aí que te completa. E aí é importante, tá, pessoal? Esse quadro, explicando aqui, várias frases, onde eles têm que escolher uma frase e falar um pouco sobre ela, aí, tá? Beleza? Marcílio, Fechou. Vamos lá? Pode falar então. Pode começar, Marcílio. Beleza. Então, aqui... Sua frase. Você em um minuto. Em um minuto, quem é uma referência de líder para mim? É tudo aquilo que eu sempre tive na minha vida. Há 22 anos com esse cara, Ricardo Nunes. Para mim, show de bola. Criado, estudamos juntos e é o cara, para mim, que hoje teve a oportunidade naquela época de dividir e ensinar a todos, até hoje, vive hoje de ensinamentos, de tudo aquilo que realmente deu certo. E o mais importante, aquilo que não deu certo também. Com certeza. Exatamente. Será que ele vem aqui, Marcílio? Será que ele vem aqui? Uai, eu vou ter que mandar um recado para ele. Se ele tiver a oportunidade de vir... Pode vir. Bater um papo com a gente. Pode bater um papo com a gente, conversar. Vem cá, Ricardo. Vem cá, que eu tenho certeza que você já esteve aqui mostrando um pouco aqui em Divinópolis da história. Da sua história, que não é uma história muito pequena, é uma história de muita dedicação a tudo, a você e o Rodrigo. Espero que um dia eu possa vê-los e ouvi-los, vocês dois aqui na... Quem sabe também, não vem Marcílio também para ouvir. Nessa mesa. E virou uma escola aí de empresário, de treinamento e etc. aí, que a bagagem é grande. Com certeza. E você, nosso amigo Lusuê Ângelo? Que frase me define? Importante. A frase que me define: eu amo ser desafiado. Eu adoro ser desafiado. Eu sou desafiado constantemente. Enquanto maior é o desafio, mais eu gosto. Eu vou te mandar uma foto que está lá na minha sala, que eu acho que você já viu. É uma frasinha curta, porque ela também está num desses encartes aí que eu tirei para mim. Ela fala assim: o que não me desafia não me faz crescer. Sim. Então, o desafio, ele é constante. A gente que vive de venda, o desafio... Por que desafio é constante? Porque sua meta hoje é 1 milhão. Beleza, eu vou bater. Agora é 1.100.000. Eu acho que o desafio é a lenha da nossa fogueira. Isso, é a gasolina para fazer o pau quebrar mesmo, né? É o frio da barriga. Não é? Exatamente. Eu costumo dizer que é o frio da barriga do primeiro dia. E a gente tem que sentir isso toda vez, senão acabou. Perdeu a essência. Perde o tesão da coisa. E aí, agora o que te guia? Vai lá, Lusuê, aproveita que você tá com a mão na massa. A frase que você escolheu. O que não te desafia, não te faz mudar. Você pode ver que a sequência de um assunto é o outro. Exato. Com certeza. Então, o que me guia hoje? Os desafios, metas. Se hoje eu fui bom, amanhã eu quero ser melhor. Para mim hoje, eu tenho dados, eu tenho tudo dentro da minha história lá dentro da empresa onde eu trabalho. Então, eu tenho comigo que todo ano eu tenho que crescer no mínimo 15%. Parabéns. Se eu não fechar o dezembro com 15%, o ano foi frustrante para mim. Ótimo. Isso é importante. O Heitor aqui é a prova viva disso, porque a gente também teve esse tipo de diálogo aí recentemente. Sim. Mas o vendedor, ele não pode sucumbir, né, e aceitar até a mesma coisa que o ano passado o salário era outro, o ano passado a sua vida era outra, o ano passado era uma outra situação. E a gente tem que ter uma palavrinha também muito importante, que é a ambição.
Sim. Ambição de trocar um carro, ambição de, eu quero fazer uma viagem com a minha família, eu quero fazer isso, fazer aquilo, eu quero fazer uma qualificação, eu quero fazer uma pós-graduação, eu quero fazer... E da onde que vem? Se você vive de venda, é da venda. Sim. Certinho? E aí, Marcílio? Então, trazendo para dentro da venda, insanidade, eu escolhi essa. Insanidade é você continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Nós fomos criados com isso. Existe um ditado, resumindo essa frase, que fala assim: impossível mudar resultados fazendo a mesma coisa. Tá certo? E aí eu trago também para a nossa vida pessoal. É impossível você querer ter uma família perfeita se você continua fazendo a mesma coisa. E aí eu trago também aqui para vocês, conexão vendas. É impossível você achar que isso aqui vai dar certo se você não trouxer pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com etnias diferentes, grupos diferentes, que convivem com grupos diferentes. E você ensinar essas pessoas, através do vídeo e tudo mais, para que essas pessoas possam sair e fazer resultados diferentes. Você só consegue fazer resultado diferente se você mudar. Se você está vendendo Bíblia e realmente, se você está vendendo a Bíblia, às vezes você está vendendo uma Bíblia grande, às vezes você tem que começar a vender uma Bíblia pequena. Menor. Aí a gente volta lá no início que nós comentamos aqui, que é a persistência. Você precisa encontrar outros caminhos. Essa é a diferença da insistência. Né? Então essa... Tem uma história também, mais uma história, né? Que a gente fica lendo e tal. Eu fui contar uma história para um vendedor esses dias que chamou Nó, mas essa aqui fica para um outro podcast. Mas falava-se assim... O vendedor que foi vender chinelo na Índia, você já deve ter ouvido falar dessa? Já ouvi falar, sim. Falar? Chegou lá na Índia, o vendedor foi vender o chinelo, né? Aí chegou lá, todo mundo descalço, batendo no olho, todo mundo fica descalço. Aí foi olhando, todo mundo descalço, puxa vida. Igual o cara lá, né? Ô, patrão, aqui, não vai dar não, viu? Porque o povo aqui só anda descalço, ninguém vai querer comprar chinelo, não. Uhum. Aí, então vou embora. Puf, vem embora, né? Aí o patrão vai e manda outro vendedor. Não, eu tenho que vender na Índia, né? Aí chegou outro vendedor lá e tal, foi indo pro pé dos outros e tal. Chegou lá e tal. Ô patrão, você pode dobrar a produção aí, porque aqui ninguém conhece chinelo. Vou rachar de vender. Tudo é questão de visão. É tudo ângulos, cara. É visão, é oportunidade. Então, tudo isso que a gente tá falando, né? Eu espero que tenha, venha engrandecer agregar ainda mais, né, a profissão de vendedor, de gerente, né, Heitor? Com certeza. A gente possa levar muito mais. Só um detalhezinho, a pessoa que falou essa frase aí, ó, nem era vendedor, nem mexia com nada. Quem é? Albert Einstein. Pronto. Tem alguma coisa a ver? Pois é. Eu já tenho um tempinho. Então tá dito, né? Tá Como dito. você falou, desde 1996 o que tá valendo lá, vale até hoje. Você falou, tá falido. Tá falado. Aproveitando pegar só um ganchinho aqui, o Marcílio, no início do nosso bate-papo, ele falou sobre um livro que é tão antigo quase a Bíblia. Milenar. É mesmo? Milenar. É muito antigo. E se você pegar e ler ele hoje, totalmente atual. Exatamente. Totalmente Vou ler. atual. Parece que foi escrito ontem. Você consegue colocar todas as atitudes que precisam se tornar necessárias na arte da guerra. Na verdade, é uma como é que chama? É uma estratégia, né? É uma estratégia que na época da guerra se usava e que você precisa hoje ser usada com o seu concorrente. Mas você precisa se conhecer. Repete o nome, por favor, pessoal. A Arte da Guerra. A Arte da Guerra. O autor é Sun Tzu. É um livro que é milenar e bateu, best-seller aí. Conhecido disso, né? Eu tenho um pequenininho assim, ó, ele é grossinho assim, pequenininho, mas normal é maior. Isso. Mas depois a gente vai lembrar, o pessoal que tá aí também, nós vamos trazer alguns livros, né? Sugerir também. Começar o pessoal que estiver vindo também trazer. Exatamente, sugestão. Beleza, meus amigos? Beleza. Show de Obrigado bola. pela presença de vocês. O papo foi excelente. Eu acho que muita gente vai adquirir muito conhecimento vendo Com esse. certeza. Né? E divulguem. Cada vez que a gente divulgar mais essas palavras e tudo, a gente não falou de uma coisa que eu acho que é o principal, Deus, né? Isso. Sem ele aí, eu acho que a gente não consegue nem virar a página. Exatamente. Eu acho, na minha opinião, na modéstia, né? Eu vou falar no achar aqui, mas eu acredito, o maior vendedor do mundo.
Com é certeza. ele, né? A gente Então, finaliza sempre aí falando bem. isso, E Marcílio. só para não esquecer o tanto que ele cuidava bem das pessoas. Isso, Aí, ó, pô. exatamente. Muito obrigado a vocês, né, Marco Aurélio? Isso aí, meus amigos, Marcílio, obrigado por ter vindo, Eu que ter agradeço. rodado aí não sei quantos quilômetros aí, quase 200 para chegar aqui. Meu Ângelo, amigo, obrigado. né? Volte sempre, as portas estão abertas para vocês, né? Eu que agradeço a Conhecimento, oportunidade, Heitor, Marco Aurélio. Desejo sucesso ao programa infinito. Conte Obrigado. comigo, que precisar e eu puder agregar um pouquinho e ajudar, Ajuda estou muito. sempre à disposição. E lembrando que as participações vão vir novamente, né? É. Às vezes o Marcílio com uma expertise com um gerente também, o Luciei com outra pessoa para a gente falar de outro assunto, mas direcionado para a venda. Beleza. Então, Obrigado, gente. mais valeu, uma vez. muito obrigado, um grande abraço, fique com Deus. Feliz Dia das Mães a todas. Amém. Valeu, Dia das Mães.